Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Conexão. Eu me chamo Alisson Reis e estou junto com o Matheus Santinel. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quinto episódio do podcast Sem Conexão. E lembrando que esses episódios são possíveis graças à equipe da It's Media. Então toda a estrutura que você está vendo aqui e quiser tiver interesse em locação do estúdio, contrate a It's Media. Pessoal, também nos sigam nas redes sociais. O Instagram do Sem Conexão é @semconexão, o numeral 100, conexão com 2 O's no final. Também me siga, Alisson H. Reis, Alisson com Y. E qual que é o teu arroba, Matheus? Matheus.fantinel. Matheus Fantinel. Então, Matheus, apresenta para nós nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, um grande radialista e locutor aqui da cidade de Pato Branco, Edmundo. Seja bem-vindo, Edmundo. Obrigado por essa gorizada, né? Ser entrevistado é diferente do que entrevistar. Eu tô mais olhando para vocês do que só tô esperando que vem aí, né? Gorizada, nova. É que até um orgulho de ver alguém entrando nessa área aí, né? Vocês, verdade. Matheus, o Alisson. O Alisson, pelo jeito, é colorado, porque ele, quando eu pedi o nome, ele Alisson, igual aquele que jogava no Inter. Eu digo, no mínimo é colorado. No mínimo é colorado, é isso mesmo. Edmundo, acertou. Muito obrigado por ter vindo. Que é isso, quem agradece sou eu. Nós começando nossa carreira aqui na comunicação e você... anos e anos de jornada aí na comunicação. Conta pra nós como é que foi o início. Ixi, já foi há 42 anos atrás, né? Eu vi você falando assim, você disse, eu começando. E eu quase vendo a curva, né? Mas daí eu digo, dá uma paradinha. Não, mas eu comecei em 83, né? Eu entrei no rádio, não como locutor, né? Entrei no rádio em 83, 13 de fevereiro, lá na Rádio Selinalta. Mas comecei a trabalhar na extinta Pato Branco, que hoje é Cidade FM, não é? Então, eu lembro da primeira pessoa que me recebeu e acabou depois virando meu compadre de casamento, meu padrinho de casamento, que é o Sebastião Moraes. Hoje ele parou com o rádio, só faz locuções, só gravações, né? Mas foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu entrei no rádio. Ele me levou lá na Rádio Cidade. E daí eu fiquei um período como sonoplasta, e assim foi andando, sonoplastia. Depois acabei passando para a Rádio Selinalta, porque o grupo era o mesmo, né? Tinha Selinalta, a Rádio Pato Branco, e posteriormente veio hoje Movimento. Na época era outro nome, não era Movimento. Chegou a se chamar, eu acho que Selinalta FM, depois passou para Estúdio 3, e depois se transformou, porque Estúdio 3, porque tinha Selinalta, que eles chamavam Estúdio 1, Estúdio 2, que era a Rádio Pato Branco, que era tudo no mesmo prédio, aqui no prédio São Francisco, e perto do antigo fórum. E daí, quando veio a FM, a concessão, eles começaram a chamar de Estúdio 3. Era um tempo que ninguém ouvia a FM, sabia, pesada? Ninguém escutava a FM. Nos carros não tinha, né, FM. Não tinha no aparelho. Não tinha, era só M. Era M, 49 metros, 62, ondas curtas, ondas médias, mas não tinha FM. Então foi um período difícil, né? E tanto que quando se fazia a publicidade, propaganda, se vendia para a Selinalta ou para a Rádio Pato Branco e se dava de cortesia para a FM. Mas ninguém escutava, não tinha, era 10, 12 rádios na cidade inteira, talvez alguém que tivesse. Mas depois isso foi mudando, né? Evoluiu bastante. E hoje não tem mais AM, né? AM. E, então, aproveitando esse gancho, conta pra nós o que era AM, o que é FM, e por que antes era AM e agora o pessoal preferiu a FM. O que acontece, né? Antigamente as AM que eles chamavam, né? Era o que tinha para a época, né? Era o que o pessoal pôde colocar, e pela abrangência. Por exemplo, quando eu comecei em 83, eu saía daqui até perto de Porto Alegre, a gente ouvia a Selinalta. A Rádio Pato Branco não, porque ela não tinha tanta potência, mas era forte também. E não existiam tantas emissoras de rádio naquela época, né? E o AM foi sendo criado, e olha aqui, eu estou com 60, vou fazer 60 no final do ano. Agora que todas, né, acabaram, por causa que, para usar a frequência do AM, havia uma diferença, e hoje se você andar de carro, você pode perceber que você vai em determinados locais assim, o FM não pega, né? E o AM é porque a ondas de FM, ela é tipo ela vai fazendo tipo aqueles negócios que marcam o coração, sabe? Que os batimentos cardíacos. Então, o AM não. O AM, ele faz a volta aqui, ó. Em torno desse microfone, ele vem, ele pega, ele desce, e ele sobe aqui e vai, né?
Então, por muito tempo se ficou assim. Mas hoje, graças a Deus, aí a tecnologia, também para usarem as frequências, né, para celulares, se transformaram todas em FM, o que é mais qualidade do som, o que é mais tranquilidade, muito mais. Ainda bem que todas vieram, né? Demoraram até. Aqui em Pato Branco até se demorou um pouco mais, mas está todo mundo hoje aí na peleia. A comunicação de Pato Branco é muito forte. Nós temos 7, eu acho, emissoras de rádio, contando lá com a Liberdade, que é comunitária, mais canal de televisão, enfim, realmente é uma comunicação muito boa. E o rádio é o companheiro. Muita gente dizia, o rádio vai acabar quando começou a televisão, vai acabar o rádio, vai acabar isso. Só se fortaleceu, ficou né? muito mais forte. O rádio Por exemplo, se você está de carro, você ouve rádio. Não tem como você ver televisão. Se você está numa colheitadeira, você pode ouvir. O rádio está nos celulares hoje, né? Tudo Sim. bem que evoluiu bastante. Também a televisão está nos celulares. Mas você não pode dirigir vendo, né? Agora você... É proibido. É proibido, né? Ainda bem. E o rádio não, né? Ele é companheiro toda hora. Por mais que você hoje diz, mas tem o Spotify, né? Tem isso, Spotify. tem aquilo. Mas se fosse assim, já tinham terminado os programas com os locutores, né? As pessoas gostam de ouvir. E vocês têm essa média de pessoas que ouvem frequentemente, diariamente? Até tem, né? Por exemplo, nós na Ativa, isso circula em torno de 110, 120 mil pessoas pela área de abrangência, né? Aham. Às vezes mais, às vezes Isso menos. diariamente, né? isso? Isso diariamente. Olha né? só. Isso mas tem muito, né? Tem muitas emissoras, mas, por exemplo, o Forte é em Pato Branco, né? Veja, o município tem 96 mil habitantes. Mas o rádio é tranquilidade, né? O rádio é rapidez. Qualquer informação, você imagina, vocês, né? O pessoal da It's Media também, imagine para fazer um material, tem que ir no local, gravar, voltar, editar, para depois ir ao ar, né? Quando vocês fazem as transmissões aí também, do basquete, pode ver, se você está no rádio é uma velocidade, na televisão é outra. Então o rádio não precisa disso, acontece qualquer coisa, vocês podem ligar, passar informação, ela vai automático. Agora uma televisão despende de muito mais trabalho. Muito mais. Até para transmitir o sinal, né? Sim, o rádio, com pouco equipamento, o radialista consegue colocar no bolso, na cintura e vai para cima, vai num jogo. A televisão já... Quer dizer, hoje já evoluiu a tecnologia também, né? Você já consegue, mas é muito mais coisa. Mas né? o delay que é o atraso sempre vai existir. Se um dia você quiser tirar curiosidade, veja um jogo na televisão e o mesmo jogo no rádio. Você vai ver que antes a locução chega bem antes, né? Inclusive o gol, né? Quando o pessoal grita antes do narrador, né? Então, eu transmiti futebol durante 22 anos, né? Fui repórter de campo, comentarista. Então, a gente se acostumou com isso, né? Mas é coisa boa. Já que você puxou o tema do futebol, era um assunto que eu queria conversar contigo. Que hoje o acesso aos jogos é muito mais fácil, né? Você consegue assistir no celular se você quiser. Sim. Porque os campeonatos são transmitidos. Tecnologia, graças a Deus, né? Vamos citar, nos anos 80, 70 ali, já era mais complicado. Eram jogos de elite que tinham transmissões. Só os maiores e finais. Eu não peguei essa época, né? Eu sou velho, mas nem tanto. Sim, mas mas eu entendi. Eu quero dizer o seguinte que eu entendi, só para te ajudar. Eu quis dizer o ponto que o narrador... A dificuldade, na rádio, ele tinha que passar todo o sentimento, toda... Por exemplo, a emoção, né? A emoção. Quando ele pegava um craque... desenhar o jogo, né? Exato. Quando ele pegava um craque, ele tinha que descrever que aquele cara era diferente do outro. Sim. Então... E hoje a narração do futebol, não que não seja boa, boa. Mas ela é muito mais calma, serena. Tem muitos também, né? Tem muitos concorrentes. A televisão, digamos, ela... É porque você está vendo, tanto que tem narração de futebol em televisão que é muito chata. Sim. Tem mais comentarista do que necessário. Tem comentarista de arbitragem que não serve para nada. Comentarista, um comentarista chegava, pode ser televisão. Pois o cara comenta, foi pênalti, não foi. Não adianta, o juiz não vai dar. Mesmo com o VAR, às vezes eles erram, né? Sim. Então, o VAR veio para salvar o futebol. Em determinados momentos o pessoal já não quer mais o VAR. Mas a transmissão, ela depende muito de quem está fazendo.
Porque você pode pegar bons narradores de televisão que dão uma emoção muito legal, principalmente na hora do gol, né? Que a emoção maior do futebol que eu dizia era o gol. Continua sendo e sempre será, né? Goleiro é o único que atrapalha, né? Goleiro é o único que vai lá para atrapalhar o que o pessoal quer ver, que é o gol. Mas proliferou demais, né? E existem hoje transmissões pela internet, né? Não são nem canais, digamos, os canais oficiais. Canal aberto, há muita gente, há muita pirataria também, né? Muita gente pega o sinal de um jeito, coloca do outro, até virada, né? Se o cara usa a televisão, é assim, eles estão colocando assim, né? Uhum. Dali a pouco cai o sinal, mas a televisão, ela ajudou muito as pessoas. Eu sempre disse que o futebol foi feito para quem está no estádio. O futebol foi feito para quem ia no estádio. Você falou antigamente, as pessoas iam no estádio, voltavam para casa, não tinha mais tanto programa de televisão. Então, o que você via, o que você via, você amanhã já não lembrava mais. Talvez lembrasse, né? Os erros no futebol sempre aconteceram. Mas hoje tu chega em casa, tu liga um canal, tá passando o programa de televisão, reprisando 304 mil vezes aquele lance, ou aquele gol. Aquele impedimento, aquele impedimento que foi, aquele pênalti que não foi. E aquilo transforma, né, o ouvinte. Por isso que às vezes dá muita confusão em estádio. Naquele tempo não dava, o pessoal ia com criança. Aqui em Pato Branco ainda dá para ir com as crianças, porque aqui todo mundo se conhece, né? Não dá confusão nenhuma, né? Mas algumas vezes dá também, né, no salão. Mas poucas vezes. Eu já vi muitas e muitas brigas em estádios. Ainda mais no clássico das penas, né? Nossa, eu fui... Na realidade, eu fui a... Você falou clássico das penas. Eu transmiti muitos clássicos das penas. E não, era briga, mas depois do jogo, né? Aquela rivalidade, mata juntada num no outro. Mas, enfim, tudo se ajeitava. A minha primeira transmissão foi com o falecido Matiello, que disse, não tinha repórter. Ele disse, Edmundo, vai você da repórter. Digo, boa, não, mas vai lá. E o primeiro jogo foi Paraná e Beltrão. Uhum. E o Paraná era dirigido, Paraná, que agora acabou caindo para a segunda divisão de novo, lamentavelmente, era dirigido pelo então Sebastião Lazzaroni. O Brasil tinha perdido a Copa, né, de 90. Laço no Lazzaroni, ele veio acabar treinando o Paraná e vim ali. Fiz uma entrevista com ele, uns 40 minutos, eu me lembro, né? Foi aí que eu comecei como repórter de campo na época. Mas era uma briga aqui entre Pato Branco e Beltrão. Às vezes o Pato Branco foi, tava, então. o Pato tava, o Beltrão não tava, às vezes os dois estavam, era união, enfim, né? É coisa do futebol. Isso aí é o que mantém o futebol vivo, são as rivalidades, né? Exato. Que a gente sempre diz, né? Pato Branco é maior que Beltrão, né? O pessoal lá fica bem. Fica um pouco chateado. Mas é uma verdade. Desculpa. Não, é brincadeira, né? Mas quando o município de Beltrão é maior que o nosso. Quando você começou na rádio, você já, no caso, entrou já como radialista? Ou não. O que você teve que passar antes Eu entrei como sonoplasta. O sonoplasta é aquele que cuida da mesa de som. Porque uma vez no rádio, para ser locutor, nossa... Você tinha que ter Borogodó. voz, né? Não podia ser qualquer um. Era daí para cima, né? Mas eu aprendi no rádio com muitas pessoas. Eu vivi com locutores, nossa, além do Matiello, tinha Agostinho Barnuevo, tinha o João Gualberto, conhecido aqui, muita gente, Tio Tunico, tinha o Chocolate, e depois foram entrando outros, né, que eu não me recordo o nome de todos na época, né, e eram locutores que vinham de fora. Ixi, dava uma picaretagem na época, né, os caras diziam, locutor, barbaridade, né, e locutor era artista na época, né. Não no meu tempo, né? Eu era só sonoplasta. Mas os locutores eram encarados como artistas, né? Tu imagina o cara falando no rádio. E na época que eu comecei, só tinha Selinaltas, a Rádio Pato Branco, né? E depois de um tempo que entrou a Itapuã, depois de um tempo. Aí tinha o que hoje é Elite, mas era Verdes Campos, não sei, né? Que acabou depois, o seu Laudi adquiriu. E em FM foi a minha primeira rádio que eu trabalhei, em FM foi na Elite. Eu tinha um programa no sábado e depois eu tinha um programa no domingo
de manhã, e cedinho, das 7 às 9, né? Então, mas o rádio é uma história muito legal. O rádio tem muita vivência, o pessoal acha que tem muita concorrência, é normal. Mas o rádio é mais amizade, né? Mesmo que a gente não se veja com os locutores. Uma distração. Os locutores momento descontraído, né? Não, mas eu trabalhei com muitos bons locutores, mas como sonoplasta. Aí depois, você veja, hoje eu toco música do Luiz Moraes, e eu era sonoplasta do Luiz Moraes, e o Agostinho Barnuevo, que agora está morando em Nova Petrópolis, lá no Rio Grande. Eles tinham um programa chamado Potreiro de Guachos, ao sábado à tarde. Tinha o Luiz Moraes, tinha o Agostinho que apresentava, e tinha o Brizola que tocava violão e tal, e eu era sonoplasta, né? Hoje eu apresento, de vez em quando eu toco as músicas do Luiz Moraes, me lembro do tempo que eu era sonoplasta deles no sábado à tarde. Então, Alisson e Matheus, o rádio é uma história muito bonita que nunca vai acabar. E o que nós estamos precisando, quando eu vejo jovens que nem vocês entrando na área aí, o que nós estamos precisando realmente no rádio são vozes novas. Mas a gente não vê, eu não sei se o pessoal tem medo, porque é assim, ó, nós aqui é tranquilo. Aqui. Sim. Mas quando você leva alguém para entrevistar no rádio, por mais que ele seja um médico, seja um prefeito, seja um deputado, seja não sei quem, ou alguém que sabe muito da área dele, eles chegam lá, você põe a mão na mesa, a mesa começa a tremer. Mas não toma conta. É porque eles imaginam que eles estão já com todas aquelas pessoas que estão ouvindo o rádio na frente deles, né? Então isso tira um pouco, de fato, a tranquilidade da pessoa. Mas é só uma questão de tempo, depois a pessoa vai... Hoje na Ativa tem aquele programa, né, do Ativa News, que leva muita gente diariamente. Foi um programa de coragem do Peninha, até quando ele disse, olha, vamos fazer um programa das 7 às 9h30, só de notícias, só de entrevistas, tal. Aquilo, nossa, mas será, né? Ainda mais em FM, quem é que vai escutar, né? É um programa que pegou hoje, se você ouvir várias FMs, né? Só que um período muito longo também não, né? Não temos nem muitos assuntos para isso. Mas eles, como tem lá Biruba, o Navilho, a Cris que faz pela internet, ela está em Camboriú, tem mais a Grazi e o André, né? E o Peninha. Então eles estão tranquilos, né? Fazem um programa, levam bem da maneira esportiva, uns às vezes acham que eles brincam, outros, né? Mas é uma maneira de você fazer e levar a informação, né? Mas o rádio, que nem eu te disse, ó, comecei como sonoplasta, depois de um tempo eu passei para o estúdio de gravação, que para nós era a promoção, né? Você saía da sonoplastia para voz. 6 horas. Aí você acabei indo para estúdio de gravação. Não fazia gravação, fazia só a montagem, né? Do tempo que vocês não conheceram, do Zakai, um aparelho que você tinha que gravar e dizer, vai, aperta ele, e o locutor gravava lá. Aí depois, para você passar essa locução para os spots, você tinha que editar, cortar a fita e colar com uma fitinha branca, chamada fitinha branca. Daí colocava no spot, que era um tamanho desse papel que o Alisson me arrumou assim, desse tamanho. E aí ele ia na cartucheira, e quando rodava o comercial, quando chegava naquela fita branca, parava o comercial. Era o stop automático, né? Algumas vezes passava direto e entrava o outro. Os cortes hoje estão mais... E você tinha que apertar o botão do start ali, né? Para o comercial largar. E uma parede assim cheia, você pegava o papel aqui, comercial número 1, você nem sabia qual que era. Número 1, número 10, número 15, que era tudo distribuído, né? Então ali era um trabalho. E os discos aqui não tinha a tranquilidade que tem hoje, né? No computador. Então, às vezes... você tinha que dar um empurrãozinho, senão saía distorcido. Quando saía, ui, os caras, porque você empurrava muito, né? E assim foi se fazendo a história. Ou o cara cantou desafinado, não, era eu lá que empurrava o disco muito. Ou às vezes menos, ele saía, até começar a cantar. Então, e depois se transformou em outros, veio um outro equipamento, que eram umas fitinhas assim, é muito legal. E hoje não, né? Hoje... Era um trabalho bem mais mecânico e manual, né? Tinha que ter operador, né? Não tinha como. Ainda tem emissoras de FM que trabalham com operador.
Nós ali na Ativa não precisamos mais de operador, mas eu lembro que vinha do lado da mesa, assim, 2 carrinhos, e ali tinham todos os discos, eram os LPs, né? E nós tínhamos a programação aqui. E tinha que seguir a risca aquilo ali, não é... coloca a música que quer, não. A discotecária, que se chamava, né? Ela te mandava tal hora, né? Programa tal, música tal. Faixa 3 do LP, lado B. Aí você rodava. Lado B, faixa 3, tinha que colocar ali. Então, daí, na outra música já era lado A, faixa 4. Então, você tinha que pegar, tirar, colocar, né? Por isso que eram 2 aparelhos. Mas, às vezes, dava... E falando em música, como é que é escolhida as músicas e como é que é feito os acordos com as gravadoras? Tipo, vocês têm acesso... Você pode lançar a música que você quiser, é feito um acordo, pago, como é que é feito isso? Não, assim, as músicas, as emissoras de rádio, todas elas pagam, não sei a taxa, né? Não sei o quanto também, para o ECAD, que é o direito autoral, né? Então, os cantores, eles recebem, o ECAD recebe todo mês um relatório de músicas que foram tocadas. Desse cantor, daquele, do outro, tal, o ECAD recebe. E aí depois, como é feito o rateio, porque os autores ganham, né? Os autores das músicas recebem. Quando uma música faz muito sucesso, né? Os autores dessa composição seguem, que nem a Marília Mendonça, né? Citando só um exemplo, né? Entre tantos outros. Ela demorou para começar a cantar, ela sempre fez muita canção, escreveu muito, mas um dia ela resolveu começar a cantar, mas até hoje, creio eu, né, que a família receba pelas execuções da música dela, que mesmo ela tendo ido muito cedo, ainda se toca muita música dela hoje, né, e por aí vai, mas não existe hoje assim, ó, a gravadora, quero que você toque, não tem mais, em grandes centros, não é o nosso caso, existem emissoras que têm acordo com os artistas. Ou existia, por exemplo, para você cantar numa emissora, ela era muito famosa, né? Imagina a Tupi do Rio, para você cantar lá tinha que pagar, né? Para você poder executar as músicas. E assim vai, lembra do Zezé de Camargo e Luciano, nos Filhos de Francisco, que o pai mandava, todas as fichas, mas daí começou a mudar. Porque o pessoal ligava pedindo música e tal. Mas não era um caminho fácil. Não continua sendo ainda. A gente tem muitos bons cantores aqui em Pato Branco que ainda não conseguiram estourar no Brasil. Mas se você pega a história do Zezé de Camargo, pega a história do Zé Neto e Cristiano, o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, inclusive nós almoçamos aqui com eles esses tempinhos, fizemos um churrasco. Eu lembro que o Zé Neto me ligava, Edmundo, toque minha música, pelo amor de Deus. Porque eu fiz amizade com o Paulista, que conhecia bem eles. Ele disse, mas eu tenho 2 meninos lá que cantam pra caramba, Edmundo. Eu digo, quem? Zé Neto e Cristiano. Uma vez ele me mandou um vídeo tocando violão. Nossa, eu digo, mas você, o Luan Santana, que eu entrevistei aqui, ele com violão, cantou lá, ficou 45 minutos, que ele estava esperando para ir pro programa da Margareta, ficou 45 minutos lá, ele não tinha o que fazer, eu falei, então vem aqui, vamos entrevistar. E batemos um papo, tocar violão, mas você vai ter que melhorar, eu disse para ele. É aí que ele ficou bom. Não sei se foi por isso, né? Ele fez um baita investimento, né? E melhorou, graças a Deus, né? Mas todo começo é difícil. Mas o mais difícil não é a questão de melhorar ou deixar de melhorar. É de fato você conseguir estourar uma canção. Veja essa menina, a Ana Castela, até um ano atrás, um pouco mais, não sei, um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que um ano, um pouco mais, ninguém sabia que ela existia. Não sei se faz 1 ano ou 2 anos que ela está aí. 2 aninhos. Mas se foi um pum, né? Daí você pega o nosso Léo e o Fabiano, a Raquel Teixeira, citando só eles dois para sem menosprezar ninguém, estão aí lutando. E eu digo no rádio assim, se você coloca uma música lá do Zé Neto Cristiano, Gustavo Lima, da Ana Castela, beleza, coloca, e na sequência coloca o Léo e Fabiano. Não tem uma diferença assim. Significante, né? A diferença é a fama.
que os outros conseguiram e ainda esses meninos não. Se você coloca uma música da Raquel Teixeira e coloca uma música da Ana Castela antes e depois a Raquel Teixeira, nota 1000 para a Raquel também. Mas falta ainda aquele estouro nacional. Um brilho, né? Porque eles merecem um dia fazer sucesso nacionalmente. Sabe? Merecem. Não, e eu entrei nesse assunto, Edmundo, justamente por isso. Na minha infância... Que não faz muito tempo, né? Mas assim, ó... O artista, ele começava a se destacar quando as músicas dele estavam tocando no rádio. Na rádio. Todo o tempo inteiro. Sim. A cada 1 hora tocava 2 vezes. Então, opa, esse cara, quem que é esse cara? Opa, esse cara tá estourando. Aí o auge era quando ele ia no Domingo do Faustão lá. Sim. Aí quando ele chegava no Domingo do Faustão, pronto, era divisor de carreira dele. E tu foi um bom exemplo da Ana Castela, porque eu vejo que a Ana Castela ela foi um pouco diferente. Claro, hoje ela... O rádio também toca bastante ela. Mas ela surgiu... Foi a mídia social, o TikTok. Ela fazia vídeo... Ela fez uma viral, né? E explodiu. E ela era uma menina... Mas assim, ó... Sozinha, tocando violão. Mas se fosse só isso, todo mundo estouraria. Fosse só isso. Fosse só o TikTok. Todo mundo... eu vou cantar. Pega um violão e coloco lá. Não é. Ela tinha um visual, ela tinha um investimento, coragem. E às vezes cai no agrado. Faltava aquele nicho. Tinha morrido a Marília Mendonça, né, que estava estourando e tal. No auge. Estava no top 1, né? E ela veio, jovem, bonita, cantando bem. Então, entrou no gosto da gurizada, entrou no gosto das crianças também. E é o que é, né? Mérito, não só das mídias sociais, também, né? Ou ela começou nas mídias sociais, mas depois o que puxou ela foi o rádio, né? Foi o rádio. O rádio foi começando, descobriu. O Paulinho Mixaria, tu sabe a história do Paulinho? O Paulinho não é cantor, né? Humorista. Paulinho Mixaria, que hoje foi um maior sucesso. Ele bateu de porta em porta nas gravadoras lá no Rio Grande do Sul para gravarem o CD que ele queria contar piada, né? E ninguém, porque as pessoas não adianta, que vai escutar piada em CD? Aí ele, mas não teve jeito, não conseguiu. Aí arrumou de fundo de quintal lá e gravou. Gravou uns CDs pirata na época, né? Porque não tinha uma gravadora oficial que assinasse, e aí ele saiu vender de posto em posto de combustível. Daí ele não vendia, porque o cara dizia, não, eu não vou comprar 50 CDs, deixa aí. O que vender, depois tu vem a cada semana, se eu vendi 10, tu me cobra, IPT saudações, né? Tá? Paga uma comissãozinha pro cara lá do posto. E ele disse, não, beleza. E foi. Mas caminhoneiro começou a comprar, né? O caminhoneiro é uma rede muito grande de informação. Aí parava um, comprou, falava no outro, você viu aquele CD? Mas eu dou risada a viagem inteira, os motoristas diziam, né? Aí um vai falando pro outro, não tinha o Instagram, não tinha isso, né? A rede social, então a rede social era o boca a boca. E aí os caras começaram a comprar CD, e de vez em quando, daí teve um radialista, mas vou colocar uma piada aqui que eu achei legal. Ele não fala palavrão, né? Então colocava no rádio um pouquinho, e isso foi. Daí as gravadoras começaram a correr atrás dele. Ele falou, não, agora não quero mais você, agora vou continuar. E hoje ele faz shows, né? É uma pessoa fantástica, né? De um coração maior que nós. Faz sucesso com simplicidade. Falando em piada, o que eu mais gostava de escutar na rádio era o Pretinho Básico. O Pretinho Básico. Eu trabalhei um bom tempo como motorista ali de um pet shop. Eu escutava, né? Nossa, era 2, 3 horas por dia de carro, não tinha... Meu companheiro que o Pretinho Básico, quando começou, ele tinha um jeito, né? Tinha um estilo de fazer o programa. Sim. Tanto que nós tínhamos eles em 2 horários aqui na Rádio Ativa, né? Que o Peninha era muito fã também, era de meio-dia ali, né? 1 hora ali. E à tarde, das 18 às 19. Mas aí depois eles foram perdendo os grandes, né? Cada um foi fazendo sucesso, e um foi começar na área de palestra, o outro foi morar nos Estados Unidos, e aí foi perdendo, e eles acabaram mudando um pouco o sistema de fazer o programa, não é? Isso na época, depois eu não sei o que aconteceu, agora não acompanho mais. Eles têm um podcast também, né? Eles têm. Eu já ia comentar sobre isso. E aí eles aqui perderam espaço. Eu lembro quando o Peninha disse, Edmundo, vou tirar o Pretinho Básico das 18 horas para nós colocar um programa de música antiga, sertaneja. Até que ele disse o nome, Recanto Sertanejo, tal, que eu apresento hoje ainda. Eu falei, mas tá louco, Peninha? Não, mais que te surrarem na rua, não vão, porque eles estão
tinha problema, o problema era eu, né? É. Modo de dizer, né? Mas aí colocamos o Recanto e, de fato, no começo, quando saiu o Pretinho Básico, por exemplo, saiu na sexta. Na segunda comecei eu a apresentar o Recanto Sertanejo. Como você, muitos outros. Mas o que aconteceu? E pai, uns mudaram de rádio, depois acabaram voltando. E tanto que o programa pegou que tivemos que aumentar 1 hora. Começa às 17, né? Das 17 às 19. Porque o programa enlatado, como a gente chama esses, assim, que vem de fora, ele tem uma durabilidade. É que nem você comer enlatado 1 ano, salsicha enlatada. 2 anos, até que um dia você vê aquela outra lá, né? Salsicha. Tu troca. O enlatado, tu já comeu feijão enlatado? Não. Nunca comi também. Nem vai começar a comer. Ou comer feijão enlatado, que o Edmundo falou. Nem sei se tem por aí, né? Mas, é que nem sardinha. Sardinha tu já comeu, né? Sim. Mas não come todo dia. Não, Tu já imaginou comer sardinha? Faz bem, aliás. Sardinha, não joga fora aquele óleo que tem na lata de sardinha, aquele que é o melhor que tem. Que ele é o ômega, né? Aquele que Dicas de nutrição. as pessoas jogam fora, né? Sim. Come só a sardinha. Não, porque a sardinha é colocada sem óleo na lata. Ela é fechada só a sardinha. Aquele óleo é da sardinha. É da própria sardinha com o tempo. Mas então o enlatado vence, sabe? É assim, chega uma hora que você quer mudar. É necessário, faz parte. Faz parte. Não, tu falou não é cultural nosso, né? Comer comida enlatada, né? Não. Eu vejo que os norte-americanos... Americanos, sim. Comem muito mais. Feijão Por isso enlatado. que vive menos também. A alimentação deles não é... Não é das melhores. Os exemplos. É diferente. Puxando o salário do Pretinho Básico, eu ia comentar justamente sobre isso. A rádio, ela... Muita gente falou, a rádio vai acabar. Eu também, que nem o mundo falou. Eu acho uma mentira. Não. E acho uma falta de informação. Eu acho que a rádio, ela se adaptou, né? E ela vem se adaptando. O próprio Pretinho Básico, eu ainda assisto. Eu assisto eles, ó, eu nem falo escutar. Porque eu assisto eles, porque agora eles têm a rádio e eles transmitem com imagem também. Sim. O Pretinho e também o mesmo grupo ali, eles fazem o Bola nas Costas, que fala sobre futebol. Sim, Então, tem tipo o Bola assim, nas Costas. Eles se adaptaram. Assim como muitos outros, sabe? Mas o rádio é um camaleão, né? O rádio é um camaleão. Ele vai se adaptando. E o rádio é simples. Eu digo para as pessoas, o locutor de rádio, eu, qualquer outro, cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo. Não adianta você querer que todo mundo seja igual, senão não tinha noção de ser, né? Mas assim, a simplicidade é que faz o rádio. A linguagem simples, a comunicação cativante. Eu, por exemplo, no programa no Manhã Superativa, não que eu não coloque notícias, mas eu prefiro evitar notícia ruim. Por exemplo, hoje você liga uma televisão, cedo tem jornal, certo? Tudo que é lugar tem jornal. Se tu parar um dia, não sei se vocês já prestaram atenção, assistam os jornais da televisão, virou só notícia de acidente e não sei o quê, e papapá. Agora, se coloque do outro lado. Eu estou aqui apresentando um programa de rádio. E a informação chega para a gente de um acidente. Vamos colocar na nossa região um acidente, um exemplo, entre Pato Branco e Coronel Vivida. Aí a pessoa, acidente entre Pato Branco, envolvendo um caminhão e um carro, um Onix, um exemplo, né? Imagine você que tu tem um irmão, um parente que tem um Onix. Aí tu fica pensando, já fica assustado. E ele faz esse trajeto, tu já fica assustado. Então, uma vez eu vi um amigo meu, eu não vou citar o nome dele, ele estava fazendo o programa, ele disse, Edmundo, deu um acidente aqui, quero entrar ao vivo, era o tempo do repórter, ainda tem as rádios, tem o repórter. Então entrei, chamei, ele relatou o acidente, né? E nossa, a moto se destruiu. E eu falei, o condutor, só quebrou uma perna. Daí eu falei, tu já quebrou uma perna alguma vez? Pra saber como é que é. Eu falei assim, tu já quebrou uma perna? Tu sabe quanto tempo vai pro menino se recuperar? Então, para nós é muito fácil colocar a notícia, porque amanhã nós já temos que dar outra notícia e já esquecemos dessa que foi dada hoje. Mas a notícia é ruim para quem está em casa, porque o rádio às vezes pega a pessoa sozinha, não é? Uma dona de casa, um empresário, alguém está no carro, está aí. Agora imagine quem está na estrada, se você ficar a manhã inteira só dando notícia de acidente de carro, o cara para de viajar. Mas eu vou estacionar aqui. Tá muito ruim, mais, né? Porque o medo todo mundo tem, né? Sim. Então, o rádio, ele não foi feito com esse intuito, quando você me falou,
quando o Roquete Pinto lá criou o rádio, enfim, o rádio ele foi feito para divertir as pessoas. E hoje, se você um dia fizer uma comparação, eu vou escutar o que o Edmundo disse, ficar ouvindo emissoras diferentes, tu vai ver que o rádio, né, ele perdeu um pouco isso, na ânsia de só querer informar, porque a informação está no celular hoje em 2 palitos, né? Você abre aqui, a mesma que eu abro lá. Então, quando não se trata de informação de Pato Branco e da região, está em tudo que é site, né? Tá em tudo que é site. Sim. No WhatsApp já chega antes. No WhatsApp chega antes, exatamente. Então, o rádio tem, naquilo que você falou, ter que se reinventar todo dia, toda hora, com tranquilidade. Mas o outro... Eu não ouço os outros locutores. Um cara me falou um dia, você consegue ouvir lá no teu horário o outro locutor? Eu digo, para quê? Uhum. Como é que eu vou ouvir? Eu vou ficar preocupado com ele e não faço o meu direito? Ele faz o dele, eu faço o meu. Não, é que nem vocês que estão nessa área do podcast, aí, o Sem Conexão. Se vocês podem ouvir um outro podcast para aprender, certo? Sim. Mas não dá para você ficar... mas os caras fazem isso. Às vezes tem os podcasts em grandes centros, né, que tem mais facilidade de trazer gente famosa para conversar. É o sonho de cada um, mas nós estamos distante dessa realidade. Sim. Tanto por terra como por mar e por ar, né? Sim. Você trazer lá no Rio de Janeiro, os atores vão... Como vocês são conhecidos, então, vem aqui no meu podcast, eles vão. É 1 hora de carro no máximo. 1 hora, meia hora, 10 minutos, às vezes, quem sabe. Tudo pertinho. Mas vocês estão começando numa área que aqui tem muito campo, tem muitas boas pessoas, com história de vida, com coisa bonita para contar para o povo, né? Basta, como dizem assim, cavucar um pouco, né? Eu e o Matheus já tivemos algumas conversas, que é justamente a ideia... Já veio pessoas me pedir, quanto você cobra para participar do teu podcast? Eu falei, não, gente, não é assim. A gente não cobra. A gente não cobra ninguém para vir aqui. Claro que amanhã ou depois vocês vão ter, e eu espero que o pessoal aí, os empresários entendam e gostem da ideia de vocês. Sim. E vivem de patrocínio, né? O patrocínio... o carro aceitamos. Mas eu digo assim, as pessoas os nossos convidados, a gente... prefere e gosta e quer convidar e convidamos pessoas que agreguem valor. Essa uva dá para comer. Fica à vontade. Não é só decorativo. Pode ficar à vontade, Edmundo. A gente traz pessoas que a gente acha que vão trazer informações, conhecimento, experiência para as pessoas, para agregar valor, para ser divertido. Voltando um pouquinho no assunto, você falou dos acidentes, né? A gente conversou com isso com a Adriana Ludovichak, ela veio aqui também. Sim, ela Quem te falou sobre justamente isso, sobre a tragédia vender muito, né? Ela falou, só que ela falou mais lá da televisão, né? Só que a televisão, independente de qual televisão, assim, se for para fazer uma matéria, às vezes o departamento comercial entende que é uma matéria comercial, de fato. Custa tanto. Mas para nós ir até aí e tal, custa tanto. Daí, não é barato. Aí o empresário, então não vou fazer, não faz. 5 minutos depois dá um acidente na frente da loja do cara, desse empresário que ligou. E em 10 minutos depois a televisão está lá. Antes, para ir fazer uma matéria que seria boa, que amanhã ou depois o cara pode ser cliente, não vão, certo? Sim. Mas para fazer um acidente, vão. Você tem que olhar o outro lado. A informação nunca pode ser escondida, mas ela pode ser levada de maneira diferente. Porque imagine que nem eu estava falando daquele acidente de carro. Você, caminhão com um Onix. Até chegar, de repente, e a pessoa... Infelizmente, tem um óbito no local, 2, aí você fica angustiado pro lado de cá. De repente, dá a placa, vamos supor que bata bem certinho, né? O desespero da pessoa que está do lado de cá, às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é um filho, uma filha. Então, eu me policiei muito nisso e eu não faço muita questão. Eu, quando de fato eu coloco. Senão, eu acredito, por exemplo, que tem o horário lá do Ativa News, que faz isso antes do meu. E é responsabilidade deles. Eu fico mais tocando música, contando umas piadas lá de vez em quando. Não dá mais nem para contar piada hoje, né? A piada tá... Não dá mais, né? Uma vez era... Não, e eu falo isso, eu entendo a importância de você mostrar esse tipo de reportagem, né? Sim. Porque, por exemplo, esquina X vive dando acidente. Sim. A TV vai lá e mostra. Certo. O meu comentário é, tipo assim, cuidar com o que mostra, mas é importante mostrar. Por quê?
Porque a TV chega nos políticos, né? Chega nos vereadores, no prefeito, para tomar alguma atitude. Opa, vamos colocar um semáforo, Mas isso... Para salvar vidas, né? Mas o problema é quando é apelativo demais, né? Eu, às vezes, eu cobro muitos políticos, né? Porque eu acho que a política é a coisa mais importante que a gente tem. A política. Alguns políticos não, mas a política, todo mundo faz política. Mas eu não sou político, mas faz política, tu negocia, nós estamos fazendo uma política aqui. Sim. Hoje em dia, o que faz com que a pessoa se dê bem, para vocês que estão começando, é relacionamento. Você tem que se relacionar o maior número possível de pessoas. Relacionamento, uma pessoa um dia me falou, Edmundo, se tu quer se dar bem nessa área, onde tu vai vender, aonde tu vai... Se relacione, converse, faz isso, faz aquilo. Um jantar, às vezes, tu faz negócio. Uhum. Sim. Sabe? Num jantar, tem esse programa, tal. Às vezes uns fazem meio... Tomaram uma cervejinha, mas pelo menos ficaram conhecendo o teu produto. Então, o relacionamento nessa área é importante por demais. Mas, quem sabe um dia, né? Sim. A gente estava falando antes dos podcasts que chegaram... Já faz um tempinho que existe, mas aqui no Brasil faz menos tempo. Muito mais tempo que a rádio, né? Já era muito popular. Era muito forte, porque nos Estados Unidos, só para não esquecer, senão me foge o pensamento, e nessa idade, às vezes, a gente já não lembra o sobrenome, né? Mas nos Estados Unidos, diferente do Brasil, rádio, aqui é concessão. Sim. O governo tem que ceder, né, uma rádio lá para determinar. Por isso que não aumenta muito o número de emissoras de rádio. Nos Estados Unidos, não. De manhã tu resolve montar uma rádio, de tarde tu já está falando, né? Então, as rádios lá são particulares. Você não precisa ter concessão do governo federal, todas essas coisas, certo? E lá, as rádios, depois o podcast chegou, que se transformou numa comunicação muito legal, né? Porque você ouve o podcast a qualquer hora do dia, né? Sim, é quase que nem a rádio, mas hoje o pessoal passa muito no Spotify mesmo. Você acha que com a chegada do podcast aqui no Brasil dificultou um pouquinho o trabalho na rádio também? Não. Não vê eles como um concorrente, alguma coisa? Não. Eu vejo assim, tudo que é bom, a gente tem que aprender. Uhum. Existem podcasts que a gente aprende com eles. Se informa. Como eu falei, a gente não tem acesso a muitos, né? Uhum. E, de repente, assistindo um podcast de fora, de vários assuntos, né? Hoje tem de tudo que é, né? De medicina, enfim, de futebol e por aí vai. O que você tem que olhar, porque se você ficar assim, o podcast vai atrapalhar a minha audiência. Pode. Mas amanhã o cara já ouviu esse assunto que nós estamos falando hoje aqui, depois que um dia vai rodar. Aí depois que ele assistiu, no outro dia ele tem que ver outras coisas, né? Então, e assim, que nem eu digo, o rádio ele é dinâmico, o rádio é tranquilo, né? Nós aqui tivemos que gravar, depois vocês editaram, colocaram as partes boas, as partes ruins, ou colocaram tudo, não sei, não estou assistindo. Aqui vai tudo. É isso que você está falando aqui, vai tirado, mas vai então inteiro, eu digo assim, dá um trabalho diferente, né? Sim. Se nós estivéssemos tendo esse bate-papo lá na rádio, é na hora, não tem mais, amanhã já foi, né? Mas o rádio não... Eu digo assim, quem tem medo de fazer rádio por causa da televisão, quem quer fazer rádio com medo da televisão, do podcast, do Instagram, do Facebook. O Facebook se transformou em televisão, qualquer um tem programa. Sim, hoje. Virou uma rádio também, só que com imagem. Com o pessoal imagem. faz ao vivo. Um dia lá me falaram também. assim, Edmundo, por que você não coloca o teu programa no Face? Eu digo, para quê? Não, eu digo, imagine que tem televisão que os caras investem em um mundaréu de dinheiro em cenário e câmeras e as pessoas não assistem. Uhum. Agora imagine o cara feio que nem eu, ou com uma câmera lá tocando música, não tem o que fazer, eu tenho que sair, às vezes eu saio da cadeira, vou tomar uma água e tal. Imagine o cara ali fica olhando aquela parede ali parada, né? Não. Eu falei assim, rádio é para quem é do rádio. Facebook é para quem é do Facebook, ajuda, informa, ótimo, fez um bom papel. Mas nós temos que fazer o nosso papel sem preocupação, estar antenado, mas sem uma preocupação. Eu gosto de citar um exemplo, que eu consumo podcast faz alguns anos já. Que legal, bom para E esse sonho de fazer um podcast é antigo já. Que legal. Parabéns. A gente conseguiu essa parceria com a It's Media para ter toda essa estrutura.
Mas hoje eu percebo que deveria ter começado talvez antes. Pode. A gente fica pensando assim, cara, precisa ter tal coisa. Não às vezes não precisa, né? E um grande exemplo disso foi justamente um podcast que eu escutava há muitos anos, que é o Nerdcast, né? Que é do Azaghal e do Alexandre Ottoni. Eles têm podcast desde 2000 e... Pensa a experiência desses meninos. Não, eu não lembro exatamente o ano, mas eu comecei a assistir mais tarde, obviamente, escutar. E eles contaram em outro podcast que eles são nerd, né? Eles gostam de jogar aqueles jogos de tabuleiro, que eles chamam de board game. Tem esses águia, né? Tem. Aí eles contaram que em 2011 ou 12, por aí, não lembro exatamente a data, começou a surgir o YouTube, né? Quer dizer, já existia. E eles que pensavam, opa, vamos transmitir isso com imagem? Eles pensaram, cara, mas quem que vai assistir isso aí? É que na época pouca gente tinha, né? Sim. Mas quem que vai consumir? Aí eles não fizeram. Aí eles contam isso dando risada, obviamente. Então, hoje eles são bem sucedidos e tal. Passou-se alguns anos, veio um peazão, que ele é de Carazinho, que é o Selbit. Ele começou a transmitir esses board game. E ele teve momentos que ele pegou 100 mil pessoas simultâneas. Aí o Alexandre Ottoni e o Azaghal, eles dão risada disso. Eles falam, cara, olha como... Nós perdemos tempo e, tipo assim, por subestimar o mercado, a gente acabou deixando de fazer. A internet, por exemplo, o programa que nós estamos gravando hoje, vai para o mundo. Minha filha pode assistir na Itália. Espero que assista, né? Vou falar para ela. Mas eu digo assim, ó, o podcast, ele tem um canal muito grande, que o rádio também conseguiu hoje, que são os aplicativos. Uma vez você ouvia a rádio até ali. Ali em Cascavel já não ouve mais. Eu não pegava mais. Hoje tu, tá aqui, as Radionet, tu escuta onde tu quer. O pessoal manda um recado para nós, da Espanha que tá ouvindo, Mato Grosso, qualquer lugar, Paraguai, enfim. Mas o podcast é um outro, né? E a questão, você pode assistir esse programa a hora que quiser. Baixa lá, assista. Vou assistir às 3 da tarde. Você tinha meia-noite, não tenho nada que fazer. Eu que durmo tarde, principalmente, levanto cedo, né? Eu gosto de assistir à noite. Mas são coisas que hoje deve ter podcast com uma audiência muito maior que rádio. Tem. Alguns podcasts famosíssimos aí, né? Sim. Mas o rádio, eu digo assim, é a simplicidade, é a tranquilidade que ele vai... Tem programas com mais audiência. Mas é um entretenimento diferente, né? É diferente. Por exemplo, a gente viaja bastante para transmitir jogos e quando a gente tá dirigindo à noite, eu prefiro colocar um podcast ali no rádio do carro, porque eu não durmo, eu não sinto sono. É porque te chama a atenção. Porque eu me sinto parte da conversa, tem um assunto né? interessante passando, legal. E sabe o que também? E eu já escuto música, porque eu escuto rádio. Eu coloco no meu carro e vai escutando rádio até que ela vai, eu vou mudando, vou alternando, né? É porque eu sou do rádio, você tinha o interesse de ouvir e fazer... Como é que faz um podcast? E isso é bom. E continue assim, não tem problema nenhum. Cada um na sua área. Um médico gosta de assistir matéria de medicina. Sim. Um pedreiro, né? Ele vê como é que o cara faz, porque cada dia as novidades estão surgindo dentro do próprio podcast, né? Eu até tinha uma ideia de fazer um podcast aqui, conversei várias vezes com o Ricardo, mas eu achei que não era o meu momento. Já tinha alguns em Pato Branco, tá? Isso era para o ano passado ainda, né? O Café e Prosa, que aliás, do podcast se transformou num programa de entrevista que começou dia 1º agora, né? De março, na Ativa, e todo sábado eu vou ter alguns convidados também, né? Então, diferente do Ativa News, né? Eu vou um bate-papo, é café e prosa, né? Toma um café, vai batendo um papo, contando da vida, porque eu quero levar a gente de vários ramos, né, de atividade para conversar. Não só sempre os mesmos, né? Alguns têm que se repetir, mas tem tanta história bonita em Pato Branco para se ouvir que as pessoas, nossa, não sabia. Então tem muita coisa. E quando a gente começou o podcast, nosso principal objetivo é trazer à tona o pessoal daqui de Pato Branco, principalmente da região também. E discutir problemas, nós estávamos falando antes, né, da política, né? Os políticos, eu digo assim para vocês, porque eu estou nesse ramo aí, Edmundo, lá precisava ter um semáforo, lá precisava ter uma lombada. Eu penso diferente. Por exemplo, eu sou contra a lombada. Eu também sou. Porque se você estiver numa ambulância, conversa com o pessoal do Corpo de Bombeiros, o que atrapalha a lombada? Mas se as pessoas dirigissem
vendo 50 por hora, 40 por hora. Dirija naquela velocidade. Porque o que adianta aqueles redutor de velocidade? Redutor de velocidade, nós tínhamos vários aqui em Pato Branco. Agora desativados. Vocês estão até tirando uns, não sei se vão colocar de volta, mas não é meu problema. Mas assim, ó, o que adianta se você passa aqueles 50 metros a 30? Depois acelera para 80. Não adianta. Sabe que já estão implantando no Brasil aquele radar de média, né? De média. É média. Que Já é... uma certa distância e... como é que você percorreu daqui a Clevelândia em 15 minutos? Exemplo, né? Ninguém percorre isso. Mas isso é usado fora do país, na Itália, Estados Unidos, porque lá tem as chamadas autoestradas, né? São países menores, não os Estados Unidos, mas a Itália é um país menor, então as autoestradas quase não tem curva, e tem pista de velocidade, tem pista que não, tem pista que é só para caminhão, tem pista que é para ônibus. Aqui no Brasil, quando tem asfalto, já estamos dando, graças a Deus, né? Então, se os políticos quisessem resolver os problemas, resolviam. Mas com certeza. Mas porque não pensa que eles não sabem. Sabe? Ele precisa escutar na rádio que tem um buraco lá. Se ele tem um departamento de Secretaria de Obras, tinha que ter uma pessoa só para olhar. Por exemplo, na nossa Avenida Tupi, eu tive o prazer e o desprazer, eu faço as minhas caminhadas na Zona Sul, que é outra cidade. Porque Pato Branco, ela tem uma cidade da Baixada para cá e outra da Baixada para cima. Mas eu moro lá. Então, eu desci caminhando até ali no posto que tem ali e voltei. Fui até o trevo da Patrolinha. Tem 36 faixas de pedestre. Tem 3 pintadas. Eles não sabem disso? Sabem. Por que não fazem? Não sei. Mas eu digo, se você fizer o básico para a população não está tão preocupada com o aeroporto que nem eles falam. Aeroporto. Aqui em Pato Branco faz 14 anos que só fala desse aeroporto. Já era para estar pronto o aeroporto. Eu digo que é de 3 andares. Pavião pequenininho embaixo, médio no meio e no último andar os jatos. Tanto que falo desse aeroporto, né, e nunca sai. Nós precisamos lá de um elevado na Guarani. Mas é governo federal. Mas, meu Deus, em 14 anos não tem nenhum Bago Roxo para ir lá resolver esse problema de fazer... Não resolvem, né? Então, a política, se quiser, resolve, faz. Mas aí cabe a cada um, né? A gente está pensando em trazer alguns políticos aqui, mas não por enquanto, né? Mas a gente vai entrevistar alguns aqui ainda. Traz prefeito. Isso. Eu digo assim, para bater um papo. Sim. Não é uma necessidade de cobrança. Não é para cobrar, mas é para conversar, pra pedir... Falar. Anotar, mas isso aqui, eu gosto eu não cobro, eu lembro. Cobrar é alguém que te deve. Sim. Não que não me devam, porque na campanha prometeram. Sim. Então, sempre promete. Então, exatamente, sempre promete. Mas lembrar que foi prometido aquilo. Então, mas o Edmundo está me criticando. Não estou criticando, só estou lembrando do fato que alguém falou lá atrás. Porque para fazer promessa, todo mundo faz, né? Mas é uma pena. Não, e até porque um pouco da ideia de trazer políticos aqui é aproximar ele um pouco do público, né? Sim, ótimo. Sair as ideias deles, né? Tudo porque... escutar um pouco do trabalho deles e tirar um pouco daquela sensação de endeusamento deles, né? Sim. Eu, por exemplo, eu nunca vou... Eu sempre voto vencido, né? Por exemplo, eu... acredito que a figura do prefeito devia acabar. Acredito que a figura do prefeito poderia, né? Mas não num país que nem o nosso. Eu digo assim, se contratar um gerente, paga bem, não deu certo, troca. Vereador, para mim, vereador tinha que trabalhar 8 horas por dia. Prefeito 24 horas por dia. Sim. Se você encontrar o nosso prefeito hoje, o GR, lá em qualquer lugar, ele é prefeito. Não, o prefeito não vai na prefeitura só a tal hora. Então, vereador, para mim, não sei quanto que deveria ganhar, também eu não me meto nessa questão de salário, que cada um é cada um e acabou. Mas tinha que ser 8 horas. Vereador, mas eu tenho que cuidar dos meus negócios. Mas se tu tem que cuidar dos teus negócios, não ser candidato, então. Se não tem tempo... mas daí não vai ninguém. Vai. Aí tem gente que vai. Trabalho das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 e... mas eu sou vereador todo dia. Pois é, mas o povo cobra, né? Os vereadores não fazem nada, o que não é uma verdade. Os vereadores fazem muita coisa, né? Fazem muita coisa boa, que alguns não enxergam. Mas eu penso assim, mas respeito cada situação também, né?
Eu vejo que, conversando com as pessoas, eu sinto que talvez o critério para você entrar na política tinha que ter uma regra mais alta. Bem mais alta. Por exemplo... Ter formação? Ter formação no mínimo, né? Por exemplo, porque você fazer para qualquer concurso da prefeitura, desde qualquer um que seja, tem que ter... Ensino médio, completo. Ensino médio, tal. Mas isso são leis que foram criadas e que daí os vereadores aqui não são culpados disso. Sim. Mas teria que mudar lá no Congresso, isso não vai mudar. Sim, não, isso é uma escala muito grande. Eu até ia citar que, por exemplo, o nosso presidente hoje, ele não tem formação. Mas é o nosso presidente. E assim, só que naquela geração dele, né, na geração que ele viveu, não estou defendendo nem atacando também, só comentando, que é o seguinte, o Brasil vivia um momento diferente. O nível de educação era muito baixo. Hoje, a educação já melhorou muito, né? Melhorou bastante. Assim, não tá o ideal. Mas assim, hoje todo mundo é obrigado à escola. Então todo mundo, pelo menos até o ensino médio, é cobrado. Eu vejo então, assim, eu acho que já tá na hora de cobrar a formação para fazer isso, porque é uma democracia, todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem, a não ser que mude, né? Isso, de fato, mas vai dar um... só que o problema é que você tem que fazer um concurso público para virar gari, mas não pode... Mas infelizmente é assim. Para virar presidente não precisa. E às vezes tu pega pessoas formadas que são mais juca daqueles que não têm formação nenhuma. Isso também. Isso é então, isso é muito da pessoa. É relativo, né? É muito relativo. A gente trouxe o Murilo Miguel, que veio aqui, influencer de ciências e tal. O cara é crânio, inteligente demais. E não tem formação nenhuma. Então, assim, penso eu que ninguém acha, né? No rádio a gente não pode dizer eu acho, a gente pensa. E achar, a gente acha, tem sempre um dono. Que poderia mudar para a gente não ter muito gasto com a política. Isso sim. Se juntar, um prefeito ficar 6 anos para depois se juntar tudo, né? Porque em 4 anos de fato não faz nada. Quando começa a gostar da cadeira tem que sair ou tentar reeleição. Porque 1 ano vai para ajeitar, 6 anos para conhecer a casa, 6 meses para conhecer a casa, 1 ano para tentar. Quando vai começar, tem 1 ano para fazer, porque depois já tem que pensar na reeleição nos 2. Mas se gasta demais. Nós gastamos 4 bilhões no ano passado, 5 bilhões daquele fundo partidário. Daqui 2 anos não, ano que vem já tem eleição para presidente de novo, deputado estadual, deputado federal, senador, e lá vai mais 5 bilhões e pense no que poderia ser investido este montante. Porque a gente, 5 bilhões para o país não é nada, mas sempre poderia ser bem utilizado, mas nós não vamos mudar isso. Nós 3 aqui hoje não vamos. Eu sempre falo que a discussão geralmente não leva muito... Mas é bom conversar sobre, né? As ideias têm que... Isso já é uma... Tem que ser faladas, política, né? Sempre. Fazer política é coisa boa. Inclusive, já é um questionamento. O debate político ele deve ser sério. Sim. E não pode ser radicalizado, né? Não, de forma. O que viralizou muito nos últimos anos é aquela briga intensa. Esquerda-direita. Esquerda-direita, aquele ataque. É isso, e isso é o certo. Você tá errado. Tipo, não tem margem para negociação. Não é fazer política. Não, tanto que o pessoal... a política é fazer exatamente o contrário. Política é você sentar, trocar ideias e chegar num acordo. E ficou muito claro. E o que fica melhor para quem? Para a população que a gente representa. Mas hoje, muitos pensam mais neles do que naqueles outros. Mas vamos fazer o quê? Eu, por exemplo, pessoal, Edmundo, você nunca trabalhou em política? Em Pato Branco, nunca trabalhei para nenhum político. E dificilmente devo trabalhar. Porque eu, por exemplo, se eu trabalhasse para um candidato, eu perco a minha liberdade como radialista. Independente de que candidato, se ele ganhar a eleição... Daí, se eu não cobrar, a população vai me cobrar. Você não está cobrando nada do prefeito porque você trabalhou para ele. E se eu não trabalhasse para o prefeito que ganhou, eu estaria cobrando e as pessoas dizem, você está cobrando porque trabalhou para o candidato que perdeu. Então, não adianta. Já me falaram, por que você não vai para vereador? Porque tem outros, eu falei. Tem outros não vale a pena também, né? Se queima muito. E falando mudando um pouco de assunto, falando em personalidades, quem que foi a personalidade assim que mais você gostou de conversar, entrevistar? Que mais te agregou assim valor? Mas eu já conversei com tanto, sabe, políticos, o que eu
busquei sempre, independente do grau da pessoa, pegar um pouco de cada um. Sim. Sabe? Você olhar, às vezes assistir um programa de televisão, pegar aquilo, a música que eu gosto muito. Então, assisto os programas, assisto músicas, vejo, participo, envolvo com os artistas, alguns, né, que a gente tem pouco acesso, porque os artistas eles precisam das rádios, mas quando eles chegam perto dos radialistas, eles não querem que os radialistas cheguem perto, porque tem os empresários. Não, porque só vai atender uma pessoa, 2 pessoas, que barbaridade. O dia que as rádios fizerem greve, né, de não tocar determinado artista, ele vai sentir a diferença, porque por mais que tenha rede social hoje, não vai chegar. Quantas donas de casa não vê TikTok, não tem Instagram? Aí eu não sei mexer no Instagram, mas sabe ligar o rádio. Sim. Sabe? Em determinado momento elas vão mudando, elas escutam um programa, quando chega uma idade começa a escutar a missa, ver um terço, né? Mas vocês também vão chegar lá agora. Esses dias eu sorteei 5 ingressos para missa e ninguém concorreu, ninguém ligou. Não estavam interessados? Então, mas assim, ó, o rádio, a gente tem muitos amigos, nossa, eu aprendi com muitos locutores aqui de Pato Branco, aprendo, ainda não sei absolutamente nada, o dia que eu falar, eu sei tudo, já está perto de morrer, né? Porque daí Perigoso. você vai ficar o que fazendo? Se tu já sabe tudo, tu vai fazer o que aqui nessa terra? Não tem mais nada. Então, principalmente na minha área, é um aprendizado todo dia. E se você pensar, as pessoas me perguntam, mas vocês escrevem o programa tudo antes? Não, chega lá, às vezes eu chego 9h15, às vezes me atraso um pouco. O programa começa, você vai no oba-oba do programa e vai levando, né? Não tem ninguém aqui em Pato Branco. O roteiro do programa. 9h30 dizer bom dia. 9h45. Falar as horas. Tal coisa. Isso não existe. Previsão do tempo, falar Fica as horas. até meio Previsão do quadrado tempo. o programa, né? Previsão do tempo, Os números da loteria. eu sempre tenho comigo que eu tenho um casal de velhos lá, uns idosos, amigos meus, nunca erraram a previsão do tempo. Jamais, jamais. Mais que qualquer meteorologista. Tu vai lá e pergunta para eles, vai chover? Ele diz não, e ela sim. Tá sempre certo. Não. Com o outro tá certo. Hoje você estava comentando lá no WhatsApp que você ia falar do podcast, que você ia participar, né? Eu tava levando a sério. E daí eu fui lá e botei, entrei no site mais da Ativa adiante FM. eu falei, mais adiante eu Entrei falei. lá no site da FM e falei, vou escutar, né? Quero escutar ele falando no podcast. Eu falei. Aí a primeira bomba que o Edmundo solta. Talvez hoje chova, mas talvez não. É isso aí. Porque a previsão hoje em dia tá assim, talvez chova. Cidade grande, que nem Pato Branco, às vezes chove num bairro, não chove no outro. Eu digo cidade menor, chove a cidade inteira. Eu judio dos caras de Beltrão, eu digo, Beltrão choveu a cidade toda. Pato Branco choveu só num bairro. Cidade grande, diferente. Mas é assim, tenho meus amigos lá em Beltrão, vou jantar lá, não tem problema nenhum. O pessoal me pede, você tem medo para ir para Beltrão? Tenho das rodovias, que tá um caos. Deus nos acuda, né? Mas lá em Beltrão, não, fui assistir jogo lá, não liberavam para torcida, né, de Pato Branco. Eu fui. Os caras são gente boa. Diretoria, não, mas lá em Beltrão os caras até que recebem bem a gente. Eu vou pra lá quase toda semana. Não, Beltrão é um povo bem acolhedor. Se criou alguma coisa. Só dentro do estádio que é perigoso. Mesmo nos estádios e tal. E às vezes tem sempre uns estressadinhos. Aqui tem, vários lugares tem. E o que eu já vi de briga em estádios, eu fui transmitir Atletibas em Curitiba, quando a arena ainda não era fechada dos dois lados. Lá tinha uma rua que lá entravam os do Coxa Branca. E depois do jogo, nós lá das cabines de rádio, eu e o Matiello ficava só olhando, né? Só olhando. Eu transmiti jogo da Seleção Brasileira, onde... Você é da Seleção Brasileira? Os caras brigando entre eles, né? Como é que só tem jogo do Brasil? Como é que briga? Mas brigão tem em todo lugar, Tem né? em todo lugar. Tem em Os todo próprios lugar. times brigam entre as próprias torcidas. Ah, sim. É uma pena, né? Mas o rádio é super, super, super tranquilo, viu, gurizada? E diz aí, quando que sai o aposento? Quantos anos você pensa em ficar na rádio ainda? Mas se eu tivesse condição de parar, eu parava, mas eu acho que vou mais uns tempinhos aí. Vai bater o... É que, assim, né, a voz não envelhece, a gente envelhece. A voz vai ficando melhor. Os olhos não envelhecem, né, mas a pessoa envelhece. Mas o envelhecer é no dia a dia. O Alisson tem 25,
Você tem Tenho quanto? 26. 26. Então, o piado do Ricardo aqui, que está aqui batendo foto de mim no centro, ele vai pôr todas essas fotos aí. Para um Mas segundo. ele tem 15 anos. O Jader deve ter uns 35, 36, por Não, aí. ele falou que tava mais novinho. Mas assim, ó, nós não envelhecemos e dizer, ó, eu vou parar amanhã ou daqui 5 anos, porque quando você não quer que alguma coisa chegue, não marque. Uhum. Por exemplo, você vai casar, não sei se tu tem namorada ainda, não tem namorada, piazão desse, não, mas tá difícil ou porque não quer? É por opção delas. Opção delas. Opção delas. Opção delas. Mas antigamente não era, né? Mas hoje não tá fácil de namorar, ninguém mais quer namorar, né? A gurizada só quer ficar na casa dos outros, que nem eu gosto, eu tenho um prato que eu gosto de comer só na casa dos outros. Isso é legal, no final de semana a gente come só na casa dos outros, é uma economia. Mas assim, ó, se você marcar uma data para casamento, ela vai chegar. Uhum. Marcar uma data para show, baile, que nem eu faço, vai chegar. Então, se você não quer que alguma coisa chegue, não marque data. Então, eu ainda Melhor prefiro... não especular. Não especular, porque, ó, você veja, citando aqui o Galvão Bueno, Uhum. se aposentou. Uma condição bem melhor que a minha, né? Mas tudo bem. Agora voltou para a televisão. Então, o rádio e a televisão... Tu vê que não é por dinheiro, né? Porque... Não, o Galvão não precisa mais. Não. Então, dinheiro até todo mundo precisa, né? Porque eu até estava lendo vejo assim... O pessoal, conforme ganha, também é o gasto, né? Hoje em dia não é quanto tu ganha, é como você gasta o que tu ganha. Sim. Se tu souber fazer esse parâmetro, tu vai se dar bem. Mas às vezes a pessoa ganha 1 milhão, 2 milhões. Veja o Neymar, que voltou ao Brasil e ia treinar de helicóptero, né? Tranquilo, chegou lá, comprou 3 mansões de 30 milhões cada uma e tem dinheiro. Mas ele lutou para isso. O pessoal tem muita inveja. O Neymar não joga mais bola. O cara tem jato particular, 2, 3 jatos, helicóptero, ele joga para dar risada. Hoje, se ele quisesse, nem precisava mais, né? Não. Mas ele tem ontem ele foi num podcast, inclusive, ele foi naquele Sim. Podpah e ele comentou, né, que o principal objetivo dele agora é a Copa do Mundo ano que vem, né? Ele falou que é o último tiro dele. Sim, o último título que ele quer ganhar. Que Mas ele eu vai pra acho casa. muito difícil, sabe? Não ele tá na Copa, pode ir, porque não tem no Brasil melhor que ele. Também acho que não. Não tem. Em qualidade, não. Não. Os caras dizem, Edmundo ele cai. Mas eu assisti o primeiro jogo do Santos quando ele voltou. Nos outros ninguém chega junto. Nele dava um bordoado, tudo que é lado. Pra cima, pra baixo, pisava em cima. Então é um jogador diferenciado. Veja o Vini Júnior lá no Real Madrid, o que... Parece que os brasileiros apanham mais, né? Parece que apanham mais. Mas a nossa seleção, vocês que são jovens, 25, 26, vocês vão demorar, salvo ler do engano. Por exemplo, nós precisamos de um treinador mais forte na seleção brasileira. Os jogadores precisam entender o verdadeiro significado da seleção brasileira. Então, vocês, não sei, vocês vão ver tão já. Porque o último título você tinha 6 anos, 5. Eu tinha 3. 3, Foi em 2002, né? 2002. São 23 anos atrás. Então, faça a conta. Eu falo que eu nunca vi o Brasil ser campeão, né? Com 3 anos eu não lembro nada. Eu tinha 4 e também não lembro. Então eu nunca vi o Brasil ser campeão da Copa. Eu não me lembro da de 70 porque eu era novo, 70. Mas daí, depois eu vi as outras, né? Aí eu vi. Viu mais algumas. Mas eu penso assim, ó, que o Brasil tem que melhorar muito em organização do futebol para pensar em ser campeão de novo de uma Copa do Mundo. Não que não tenha jogador para isso. Tem. Mas precisa disciplina, como é na vida. Como é que a gente se disciplina para comer? Você levanta, toma café. Vai trabalhar, volta, almoço. Você vai trabalhar mais um pouco, tem janta. E para fazer exercício, a gente não se disciplina. Eu não entendo por que as pessoas vão de carro para andar na esteira, na academia. Vocês não vão a pé, então? Eu nem vou zoar porque eu faço isso. Se o cara sai de carro, vai até a academia para andar na esteira. Dependendo do horário que você pega... Não vai de a pé até na esteira? Dependendo do horário que você pega, tem muito sol, né? E bate na calvície aqui, fica feio. A academia academia é para 2 tipos de pessoa, né? Para quem precisa e para quem não adianta. Tem uns que não precisam e tem uns que não adianta, né? Você vê, nossa, aquela ali não precisa de academia, mas vai. E uns que não adianta.
Aí o ano inteiro não mudou nada. Não adianta, é que nem o Instituto de Beleza, que mudou de nome, né? Virou Salão. Salão de Beleza. Eu fui no Instituto, uma vez eu quase apanhei no Instituto de Beleza, né? Eu saí, encontrei uma moça, falei, Edmundo, eu tava aí no Instituto de Beleza, mas não adiantou nada. Eu falei, quase. Mas é assim, né? Não tem. É que nem eu digo para as pessoas, quando chega sexta-feira, nada melhor. Todas as coisas que começam com S, o cara me diz, mas Edmundo, isso não começa com S. Mas na sexta, nada melhor que sexta-feira, sábado, sinuca, sexo, cerveja e churrasco. Mas cerveja e churrasco não é com S. Mas vai embora, né? Vai na linguagem do povo, ninguém sabe, né? Mas é assim. O mundo fitness hoje, ele tem essas controvérsias, né? Essas hipocrisias. Sim. Eu vejo, tem gente que paga para correr na rua. Vocês podem pegar uva aí também. Paga para fazer crossfit e tem que ficar correndo na rua. Corre na rua. Sabe que a saúde é muito importante, exercício físico. Nós temos muitas academias. Eu tenho a do meu sobrinho lá. Posso falar aqui? Não tem problema? Pode. Do Douglas Tessaro lá, né? O exercício, para vocês que são jovens, às vezes o jovem, ele não precisa de fato, né? O corpo é tranquilo, sossegado. Mas vai chegando numa certa idade, eu que preciso perder peso, eu fui para Argentina, eu comprei 1.000 pesos e joguei fora. O que você está fazendo? Estou perdendo peso. Mas não é fácil, mas não é uma questão só de emagrecer, é uma questão de saúde, você manter uma disciplina, sossegadamente, né? Para que você chegue numa condição melhor, porque hoje as pessoas estão vivendo mais. Eu penso que vivem, uns, né? Não sei. Mas tem que chegar numa condição. Veja, a minha mãe tem 80 anos, a minha sogra tem 84. A minha sogra faz exercício dentro da condição dela. A minha mãe caminha todos os dias, não por sair caminhar que nem nós. Vamos lá, sai de carro, vai lá caminhar. Não, ela vai no mercado, ela vai sozinha, ela desce, ela sobe, ela vai para lá, vai para a Legião, vai não sei aonde. Mas está sempre em movimentação. Se exercitando. E nós jovens, nós queremos só levantar o braço, né? Que é o copo, sentar e... Então a juventude hoje, eles estão diferentes, né? Por exemplo, beba água. Os caras dizem, eu bebo cerveja que tem água. Tem água no suco também? Mas é assim, né? Mas que nada. Mas é importante se cuidar. Eu voltei agora também a fazer academia faz alguns meses. Tu tá naquele que não adianta? Por enquanto, sim. Mas o que eu percebi é o seguinte... brincadeira. Não, capaz. Que eu tava nesse ritmo de não adianta. Mas o que eu percebi que além do exercício físico, você tem que cuidar da tua alimentação, né? Sim. Eu acho que o resultado só tá aparecendo quando eu voltei a cuidar da alimentação. Sim. Hoje as coisas são muito industrializadas, né? Então é o que a gente come lá. Não. Por exemplo, sempre tem aquela frase: você vai colher o que você plantar. Não há. A semeadura é livre, a colheita é de certeza. Se você plantar abóbora, tu não... eu plantei uns pés de abóbora lá em casa e não colhi nenhuma melancia. Como é que vai colher? Não plantou. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins lá na frente. Então, a vida é um eterno semear, mas a semeadura é livre, mas a colheita é de certeza. Então, se vocês fizerem um programa aqui muito bom, vocês colocarem as raízes boas, não desistir, porque o grande mal é desistir. É começar, que nem vocês, Edmundo, nós vamos buscar uns parceiros, legal. Agora, se vocês não forem, desistirem no meio do caminho, eu já vi tantos bons locutores desistir por não persistir no negócio. Um jogador de futebol, quantos anos demora para se for dar o bom? Start, né? Você já imaginou, a gente fala de alguns jogadores, né? Mas vejam quantos tem no Brasil nessa indústria do futebol. E quantos se destacam? Quantos se destacam, quantos ganham bem. Eu hoje vejo jogadores ganhando 1.800.000, 2 milhões, treinador ganhando 3 milhões. Você veja o presidente da República não ganha isso. Quantos empresários no país com 500.000, 2.000 empregados, 10.000 empregados, sei quantos. Quantos que pode chegar lá no fim do mês e pegar 3 milhões, 2 milhões de prolabore. E o cara ganha 1,5 milhão para jogar bola, para se divertir. Não, mas é o meu trabalho, beleza, respeito. Mas
coisa boa, né? É um privilégio, né? Mas Isso. é uma carreira curta, né? E isso é tudo devido à mídia, né? Esse valor só chega alto por causa da mídia. É o mercado, né? É o mercado que vende, é o mercado que O compra. jogador... Não adianta, não há como você regular o mercado, né? Isso aí é que nem o Imagine, dólar. Né? você Não pega a chegada do Neymar no Santos agora, quanto que o Santos ganhou de visibilidade? Claro. E quantos patrocínios, quantas vendas eles estão fazendo por causa do Neymar que chegou? Claro, como eu não sou flamenguista, mas o Flamengo vivia, né? Um pé de lama. Uhum. E alguém chegou lá, um empresário bom, e disse, não, nós vamos mudar. O Flamengo é o maior time, de maior torcida no mundo, né? Flamengo e Corinthians. Sim. E o cara soube fazer uma máquina, né? Essa questão, os clubes devem, todos devem. Todos devem. Mas veja o que se tornou o Flamengo, o próprio Palmeiras, né? Uhum. E tantos outros clubes. O meu Guarani não. Tá do Guarani. Eu sou do Guarani de Campinas. No Sul eu torço para outro time, mas não vou contar qual. Vou ficar na minha, porque tem muito gremista e muito colorado aqui. Então... mas daí tu já reduziu para 2, né? Só tem 2. Não, tem o Juventude, tem o Caxias, tem o Ipiranga, tem o Guarani de Bagé, né? Não, tem a Chape que eu torço aqui, né? Também, né? É bom. No Paraná eu torcia pro Paraná. Tem poucos aqui. Mas fazer o quê? Faz parte. E então você diz que para um jovem que quer virar um radialista, você diz que hoje qual que é o caminho? É a persistência? Porque o rádio mudou muito. Hoje o locutor, ele é locutor e ele também trabalha na área de vendas. Alguns, nem todos. Porque o nosso piso salarial dos locutores não é tão elevado. Às vezes as pessoas pensam, o locutor ganha 50 mil, 100 mil. Mas o que eu digo assim, no Brasil, esses dias eu estava vendo um apresentador aí na televisão, ganha 12 mil reais. Mas a persistência não é só para radialista, é para todos. A profissão, ela vai te dar retorno. Uhum. Ela vai te dar retorno. Por exemplo, um bom médico, um bom pedreiro, um bom restaurante, um bom cozinheiro, tudo demora. O que as pessoas chegam por boas e depois elas começam... Agora, se você começar degrau por degrau, ver as dificuldades, passo por passo, tá antenado, não desistir, vai dar certo. Mas nós precisamos que essa juventude comece a pegar gosto pelo rádio. Uhum. Não imaginar que o rádio acabou, que é só Instagram, todo mundo olha aqui no Instagram, eu vou olhar aqui no Instagram. Se fosse assim, uma vez eu fui numa convenção de mídia, e eu vou até citar porque foi lá em Gramado, e tinha a diretora geral da agência de publicidade da Coca-Cola. Uhum. Eu conto essa história para todo mundo, porque é ali que eu vi que muitos empresários agem como a pergunta foi feita para ela. Por que vocês investem tanto em mídia, se é o refrigerante mais bem vendido? Não sei se é hoje, mas enfim, né, o cara chega e não pede refrigerante, pede uma Coca-Cola. Mudou, mas ela disse assim, ela fez uma linha, ela traçou, imagine você num jato, num avião de carreira, indo para a Itália. Então ele levanta, gasta bastante, né? Para levantar, chegar e alinhar. Quando ele alinhou, ele está em voo de cruzeiro, que chama, né? Aí, ela disse, imagine, o voo está tranquilo, o piloto resolve desligar o avião. O que vai acontecer? O avião vai mais um pouco e começa a cair. Aí tem que ligar, estabilizar e andar aqui embaixo mais um pouco, depois fazer toda essa subida para depois alinhar lá nos 40, 35, 31 mil pés. Então, se você traçar uma linha, né, no que o avião precisou fazer, se ele tivesse mantido ligado, era muito mais curto, né, o trajeto, e por isso que eles continuam investindo. Então, investir na profissão de cada um, buscar informações, aprender pensando... Eu posso aprender com vocês aqui. Tu acha que eu não aprendo com vocês aqui? Aprendo. Claro. As pessoas pensam, mas eu não sei o quê, o cara tem 42 anos de rádio. Mas não é nada se eu não tiver humildade para aprender com qualquer um, com o gari, com o cara que é o leiteiro, os meus ouvintes. Às vezes os caras, tô aqui, vem numa festa, vai.
A simplicidade de cada um é que me dá o combustível para que eu possa ir no rádio e colocar as questões. Sabe, é assim, rádio é vivenciar, é viver. Eu fiquei, 27 anos lá na Selinalta. No grupo, né? 27 anos. Um dia eles acharam que eu não servia mais. Né? Como assim? Me mandaram embora. Chegaram lá, precisamos conversar com você. Entraram com o pé e você com a bunda. Entrei com a bunda, eles com o pé, né? E eles me falaram, não, e tchau. Então eu fiquei 27 anos lá e 28 segundos desempregado. Eu conto isso. Porque eu fiquei 27 anos no grupo e 28 segundos desempregado. Porque eu liguei para um amigo, rapaz, você não está precisando contratar um locutor? Todo mundo, vou abrir uma rádio aí e tal. Então, tem um sobrando aí. Quem? Eu. Ele disse, mas então, eu saí. Eu falei, não, eles saíram comigo. Eles que me expulsaram. Aí eu aprendi a viver mais fora, né? Hoje eu vejo que o meu aprendizado foi lá. Mas eu soube fazer este aprendizado evoluir fora de lá, né? Então, eu quando saí de lá, fui trabalhar com o Casa Grande, que tinha uma rádio, ia montar uma rádio. Demorou 3 meses para montar lá em São Lourenço. Depois acabei voltando aqui, né? Com o Peninha, que é fora de série, convidou a gente. Estamos trabalhando, levando a vida e a vida nos levando. Só tocando. Pra gente agora encerrar, nós vamos fazer uma dinâmicazinha que a gente faz em todo o podcast aqui. Pode. Pode falar. É assim, você vai escolher uma das 2 opções que a gente vai te dar. Não precisa justificar nem explicar nada, só escolher. Vamos lá, rádio AM ou FM? Hoje é FM, né? Não tem mais o AM, né? Essa a gente já sabe, mas o que você prefere? Fazer um programa ao vivo ou gravado? Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Músicas ou notícias? Uma mescla das duas, né? Você quer que eu responda uma ou outra, uma né? Só. Mas hoje eu faço um programa com muito mais música, né? Manhã ou noite no programa, no caso? Eu tenho os 2 horários, né? Então eu... Você prefere qual? Mas eu não posso desprezar nenhum, né? Eu vejo que o rádio, assim, ele é no início e no final do dia, para mim, no meu caso, tá... E essa aqui, tu que tá sempre ao vivo. Quando você erra ao vivo, tentar consertar ou fingir que nada aconteceu? Não, toca pra frente, vai embora. Ninguém errou. Eu acho que eu já não disse 10 horas e era 11, já disse 11 e eram 10. Então acho que alguma mulher já não colocou o macarrão. Uma tinha, Edmundo, vou levar o macarrão aí pra você comer. Você falou que era 11h30 e era 10h30, eu coloquei o macarrão, ficou uma pasta. Então, a vida que segue, errar todo mundo erra. Ouvintes engraçados ou ouvintes mais bravos? Então sabe que o rádio, os ouvintes, alguns são engraçados e bravos também, mas não mais os engraçados, porque os bravos não aparecem muito. Entrevistar um artista famoso ou um anônimo com uma história incrível? Um anônimo com uma história incrível, né? Porque um famoso já todo mundo sugou tudo que tem, né? Mas vai devagarinho. O anônimo vai ser famoso amanhã depois. Agora, café ou energético? Eu tomo café sem açúcar, mas não bebo muito, né? Como locutor, eu tomo café de manhã em casa, né? Até o Alisson me ofereceu energético. Uma que eu tenho problema, né? Uma vez eu descobri que eu tinha... Não é... Agora me fugiu a palavra porque eu já melhorei. Mas o energético força muito. Mas eu prefiro café e bebo pouco. Sempre sem açúcar. Sem açúcar. Eu também tô gostando sem açúcar. É bom. Você, o que você prefere? Clássicos do rádio ou hits do momento? Cara, eu tenho o Recanto Sertanejo, que eu me encanto. Porque se você pegar os artistas de hoje, todos estão regravando música, sabe? O hit, ele é importante e é necessário para a audiência, mais para o sucesso financeiro de quem lança do que para o rádio. Porque hoje a música começa na segunda, na sexta-feira já pouca gente, se não for muito boa, já não lembra mais. Mas eu ainda prefiro mais antigona e bem tranquilo. Os clássicos. Falar sobre futebol ou política? Eu falo dos dois, né? O futebol é sem responsabilidade. Porque o futebol é uma coisa que... Só tem 3 resultados possíveis: empate, derrota ou vitória. Não adianta. E a política não, né? A política é com uma seriedade muito forte, porque a política, se você fizer errado, vamos perder sempre, né? Mas política política nós fazemos sempre, todo dia. Edmundo, a gente agradece por ter vindo. Nada, espero que tenha... Né? Contei um pouco da minha vida, né? A gente vai fazer... Criei as minhas filhas no rádio, né? Casei, tenho 2 filhas, uma médica, né?
Eu conto... E a Júlia, que está na Itália, que também está fazendo um curso de confeitaria lá, né? Eu adoro a minha... O que eu gosto é de ficar lá em casa, sabe? Eu, a dona Margareta, tomamos chimarrão, levanto cedo, 6h10 da manhã, eu sempre levanto, tomo meu chimarrão, bem sossegado, e no final... Sou caseiro, mas se eu for em todos os convites, pelo amor de Deus. Então, se quiser deixar uma última mensagem para o pessoal e quiser fazer um merchanzinho aí no teu programa? Não precisa. Tranquilo? Não precisa, tá bem? Eu agradeço. Não é que não. Não, mas eu tenho lá os meus programas de dia de semana, amanhã Superativa Nativa, 9h30, meio-dia. Tem o Recanto das 17 às 19. Sim. E aí os final de semana, né? Que eu tenho no sábado de manhã, o show da manhã, das 7 ao meio-dia. Tem o Querência das 17h30 às 20h30 no sábado. E tem o Churrasqueando das 9 à 1 da tarde no domingo. E faço meus bailes, faço alguns shows. Tem Instagram, Edmundo? Tenho, é Edmundo Martignoni. Edmundo Martignoni. Isso aí. Só seguir lá. E pessoal, deixa eu olhar para aquela ali. Não tenho muitos seguidores, mas... Falando em rede social, novamente, sigam a gente. O Instagram é @semconexão, numeral 100, conexão com 2 Os no final. Sigam também Alisson H. Reis, que é o meu Instagram. Sigam o Matheus, qual que é o teu arroba, Matheus? Meu arroba Matheus.Fontinel. Legal. Aí, não se esqueça de também seguir a It's Media. @It's Media Comunicacão. Comunicacão, que é a produtora aí que... a produtora que nossa fornece parceira. todo o estúdio aqui pra gente. E nos vemos no próximo episódio. Agora deixa eu olhar para essa do meio aqui. Pessoal, mais uma vez, obrigado por quem acompanhou. Até a próxima. Até mais.